agradecer a todo mundo aí pela presença no webinar, tá bom? Então vamos lá. Me chamo Bruno Santos, eu trabalho na área de pré-vendas, cerca de 4 anos já. Atualmente eu estou atuando na vertical de financeiro, aqui de São Paulo, e eu vou realizar esse webinar sobre o tema de Data Security no nível introdutório. Eu espero que todas as informações que eu vou passar nesse webinar possam ajudar todo mundo e também, porventura, quem acessar esse material no futuro. Aproveitando aí o gancho, esse material depois vai estar disponível offline para download, tá bom? Então, no sumário de hoje, o que eu pretendo passar para vocês rapidamente são as oportunidades atreladas à Data Security, os desafios que a grande maioria de vocês estão cientes, por onde começar na estratégia de Data Security, normas e regulamentações que estão atreladas a isso, como a EZ/Tempest pode ajudar vocês nessa área. E aí, como eu falei bem no início, a gente vai abrir uma sessão de dúvidas. Eu vou responder algumas dúvidas e, porventura, se houver bastante dúvidas, em outro fórum, por e-mail, a gente vai anotar essas dúvidas e aí eu vou estar passando para vocês. Tá bom? Antes de a gente iniciar pela oportunidade, eu gostaria de conceituar Data Protection, que eu acho que é importante todo mundo ter esse conceito bem claro. Tá? Eu gostaria de, então, lendo aqui esse texto, Data Protection são processos e ferramentas que têm o objetivo de impedir a extração de dados de forma a mitigar os efeitos de dados exfiltrados com o objetivo de garantir privacidade e integridade das informações confidenciais. Tá? Eu gostaria de ressaltar nesse trecho garantir privacidade e integridade, algo que ultimamente tem se falado muito, tanto no meio de segurança quanto na mídia, por conta dessas novas regulamentações sobre privacidade de dados. Eu vou falar um pouco mais sobre isso ao longo da apresentação, tá bom? O segundo conceito que acredito que vai ajudar no entendimento é o conceito de defesas em camadas ou defesa em profundidade. É a prática que descreve a combinação de múltiplos controles de segurança que, combinados, têm o objetivo de proteger recursos e dados, mitigando riscos. Defesa em profundidade é um conceito de proteger redes de equipamentos lógicos com uma série de mecanismos defensivos, tais que, se um mecanismo falhar, outro mecanismo estará em vigor para impedir esse ataque. Uma vez que os invasores têm um potencial e uma variedade tão grande de ataques que não existe um método único para proteger com sucesso uma rede complexa de lógica de computadores ou dados, enfim. Então, vamos seguir para oportunidades. Preferi deixar a oportunidade para o início, pois no momento atual, segurança tecnológica não é mais considerado como uma despesa, e sim como uma vantagem perante os concorrentes, uma vez que uma companhia, estando adequada a uma regulamentação como o LGPD, ou considerando controles, que ela esteja dotada de controles, isso é uma vantagem hoje no negócio. Então, preferi iniciar esse processo pelas oportunidades. Aqui é um trecho tirado da Forbes, agora em março de 2018, em que a Forbes diz que hoje o dado é a moeda mais importante usada no comércio atual. Tá? Vou explicar um pouco melhor sobre esse trecho. Imagina que você entra num site como Amazon
uma Netflix, ou você vai reservar um hotel, um Booking. E hoje isso é bem comum. Uma vez que você acessa um item, ou um hotel, ou até um filme, esses dados eles são coletados pelas organizações e esse dado é tratado. E isso ajuda na estratégia do negócio, relacionando filmes que você gostaria de ver, itens que você gostaria de comprar, ou até mesmo um quarto de hotel que você queira acessar. Isso significa que as empresas entenderam que negócios que utilizam esses dados para melhorar a experiência dos consumidores faz uma diferença muito grande na interação da empresa junto aos clientes. Tá? Então, hoje, esses dados que são coletados, eles são muito importantes para o negócio, e isso hoje, como diz a Forbes, isso é moeda, isso é muito valoroso. Então, seguindo as oportunidades, iniciando por redução de riscos. Esse item eu gostaria de mencionar que com a aprovação em 2018, agora dia 14 de agosto, a Lei Geral de Proteção de Dados, a gente tem até o prazo de 16 de fevereiro de 2020 essa adequação das empresas em relação à LGPD. Tá? Essa lei, para você ter uma ideia, ela tem uma multa simples de até 2% do faturamento de pessoa jurídica, chegando até a possibilidade de multa no valor total de 50 milhões de reais por infração. Diante disso, uma vez que uma organização ela tem uma sinergia tanto em relação à proteção e à privacidade dos dados dos seus clientes, isso leva a uma redução drástica no risco, tá? E com isso uma redução de custo, né? Eu coloquei redução de riscos aí, mas coloquei uma carteira com grana. Então, basicamente, hoje, uma empresa que está vendo e está se adequando a esses controles de segurança, hoje eu vou mencionar dessa camada, né, que é Data Security. Mas uma vez que essa organização está adequada, isso reduz risco. Se reduz risco, também podemos considerar como a redução de valor, de grana que essa empresa possa ocorrer de investimento perdido. Seguindo, colaboração. Uma vez que a empresa está olhando para esse tema de segurança da informação, a gente tem uma oportunidade da colaboração das áreas de uma organização sobre esse tema. Tá? Desde a modelagem de plano de negócio, levando em consideração a segurança da informação. Então, imagina uma situação que hoje eu estou implementando um sistema para os clientes, onde eles vão acessar dados. Então, você tem uma sinergia desde o início, na concepção desse sistema, em que todas as áreas vão precisar entender como esses dados vão ser trafegados, como esses dados vão ser armazenados, destruídos, quais vão ser essas condições de negócio. Essa colaboração entre as áreas é fundamental, tá? Inclusive para a redução de riscos, a gente faz um link com isso. E essa colaboração e essa sinergia garante um ambiente seguro para os clientes e também para a empresa onde esses colaboradores trabalham. Seguindo adiante, a gente tem agora flexibilidade. A área de segurança, anos atrás, era conhecida pelos caras que bloqueavam os acessos dentro da organização. E com o passar dos anos, o tema cybersecurity tem sido cada vez mais relevante. Quando mencionamos flexibilidade, eu identifico isso como uma oportunidade que, tendo dentro de uma organização controles baseados em boas práticas de segurança, pessoas treinadas, processos bem estabelecidos, a gente pode sim dar flexibilidade para os seus usuários e clientes fazerem utilizações de serviços disponíveis, porém de forma segura. Tá?
Dando um exemplo em relação à flexibilidade, o executivo ele pode enviar um dado corporativo, desde que esse processo do dado a ser enviado seja criptografado, se esse dado está classificado. Vai sair, jovem? Ou até mesmo, o usuário pode utilizar o seu e-mail desde que ele tenha um controle desses dados na nuvem, a fim de evitar vazamento de dados. Tá? Você vendeu os dados para o cara, não te pagou, você pode trocar por 3 cortes de cabelo. Pessoal, eu peço só para colocarem no mudo, tá? Malandro, tenho 2 filhos para criar aí, meu. Tem que cortar o cabelo, meu. Não escutei. Vamos lá. Seguindo para o item de segurança, o que a gente falar desse item, né? É uma grande oportunidade e um direito do usuário, você ter seu ambiente, os seus dados seguros. Pense na segunda situação, em um serviço que você acessa ou paga. E quando ele tem um vazamento de dados, um ataque hacker, ou até mesmo uma indisponibilidade, além da perda financeira, a gente tem a desconfiança desses usuários. A empresa que identifica isso, que ter um ambiente seguro é uma oportunidade do negócio, isso é um fator de decisão na adoção desse serviço. Tá? Então, isso realmente é um diferencial. Você adotar um serviço, pagar por um serviço, uma vez que você tem todos os insumos dentro do meio da mídia que garante que esses dados são seguros. Então, se você adotar uma empresa e saber na mídia que os seus dados foram vazados ou que se você teve algum tipo de brecha de segurança, isso vai ser um fator decisivo na adoção desse serviço. Tá? Importante a gente mencionar isso. Compliance. Uma vez que a gente adota uma norma de segurança, aí eu vou mencionar a ISO, ou quando uma empresa ela é auditada por normas internacionais, como PCI, RIPA, GDPR, ou até mesmo agora a nossa LGPD, temos que ter em mente que um ambiente que está adequado nas melhores práticas de segurança estará compliance nas principais normas. Isso é uma oportunidade da organização em estar compliance e aderente à auditoria na respectiva vertente. Pegando a ideia da LGPD, imagina uma empresa que presta serviços online no mercado brasileiro e declara publicamente que está aderente à LGPD em sua estrutura. Isso torna uma oportunidade iminente de novos negócios. Então, é identificado isso como uma oportunidade. Eu também, fazendo um link também, o que eu havia falado em segurança, isso gera valor para a empresa e gera novos negócios. Produtividade. Antes de começar a falar de produtividade, eu tenho que fazer um link para a flexibilidade. Onde um usuário, o cliente, dispõe de um serviço que possui todos os processos estabelecidos, controle, segurança. Pensando nesse cenário, acessando um site, ou até mesmo um e-mail corporativo da sua residência, ou um aplicativo, enfim. Quando você tem controles estabelecidos, processos, pessoas treinadas, você aumenta o nível de produtividade. E aí você, fazendo novamente esse link à flexibilidade, a gente vê a segurança da informação não como uma área que bloqueia ou que inibe o acesso dos usuários, e sim uma área que estimula o acesso, porém com controles específicos. Fazendo um link novamente com a área de mobilidade, e aí dando continuidade, mais uma vez, você tendo essa mobilidade, você pode garantir que o seu usuário, o seu cliente, possa acessar todos os recursos que você tem disponíveis, tá? Com todos os controles, e isso você gera uma grande oportunidade. Então, não adianta você pensar em mobilidade, pensar em produtividade e não pensar em segurança da informação. Garantir que seus dados estão protegidos, garantir que a marca da sua organização está protegida com
todos os controles, obviamente mitigando riscos. Então, flexibilidade, produtividade e mobilidade, eles estão, de certa forma, conectados, certo? E, por fim, proteção da informação. O que falar desse item? Mais uma vez mencionado, é um direito do usuário hoje em dia. O usuário que ele acessa, paga por um serviço, ele tem total direito à proteção da sua respectiva informação. Tá? Tanto um ambiente com dados dos colaboradores, dados de usuário, hoje isso é um diferencial. Tá? Fazendo um exemplo aqui recente, em que a gente teve um vazamento de dados de uma empresa hoteleira, é complicado você pensar em adotar novamente esse serviço dessa empresa hoteleira ou outras empresas que tiveram seus dados vazados, uma vez que elas não fizeram o uso correto da proteção da informação. Tá? Então, reforço novamente, isso é um fator decisório e uma grande oportunidade que as empresas têm de gerar novos negócios, de aumentar a relevância no mercado. E a Easy Security Attempts entende todos esses itens como oportunidades vinculadas à Data Security. Tá bom? Vamos agora para desafios. Eu quis dar uma brincada aqui com essa ilustração, que a gente tem um ringue com o Dave, tá? De um lado do corner, e do outro lado a gente tem firewalls, criptografia, softwares de antivírus, e que corresponde aqui, no caso, a Data Security, né? E do outro lado a gente só tem o David. Mas o David pode ganhar facilmente essa batalha, porque quando a gente menciona a segurança da informação, a gente não pode só garantir controles tecnológicos. A gente tem que garantir processos e pessoas bem treinadas. Então, o David, e aí ele está com uma camisa de Human Error, mas é uma ilustração só para deixar bem claro aí essa batalha que a gente tem aí, e aí acredito que todos tenham esse desafio nas suas respectivas companhias sobre esse Dave. Então, acredito que esse Dave está um pouquinho em cada organização. Fazendo adendo aqui, vamos para os desafios. Nesse slide, eu coloquei todo o life cycle do dado, desde a criação dele até a sua destruição. Iniciando pela criação, a gente tem um grande desafio. Uma vez que o autor desse dado, ele precisa classificar esse dado, né? Então, imagina um usuário hoje, aí vou explicar mais a questão do desafio. Você tem um usuário que ele cria um dado, e esse dado, muitas vezes, pode ser um dado público, um dado interno, ou também um dado confidencial. Uma vez que o usuário não está fazendo utilização dessa classificação, é fundamental a gente se atentar no fato do tagueamento desse dado. Fazendo parente com isso, eu menciono a LGPD. Tá? Hoje, tanto a regulamentação da GDPR, a gente tem um desafio de, no momento de criar ou coletar os dados de pessoas menores de 12 anos, a gente só pode fazer isso com consentimento dos responsáveis. Imagina hoje que você configurou um sistema ou um aplicativo em que você vai ter que fazer, no momento da criação, você vai ter que identificar a idade desse usuário e você vai ter que remodelar todo o processamento e estrutura de dados a partir dessa classificação etária. Então, não só você tem que pensar o desafio do usuário que vai criar um PowerPoint, um Word com dados relevantes do negócio, e a partir dessa criação você tem o desafio de criar controles
de segurança da informação baseado, né, nessa classificação, como também sistemas, tá? Aplicativos que precisam estar aderentes a normas internacionais e a LGPD. Tá? Seguindo adiante, a gente tem a utilização do dado, que vai diretamente com o tratamento do usuário junto a esses dados. Dando o exemplo de um usuário que classifica um dado de forma incorreta, tá? Ou utiliza dados de uma forma que não respeita a política de segurança da informação, é importante deixar claro que é uma máxima da nossa área de segurança da informação que o elo mais fraco é o usuário. Então, uma vez que o usuário não tem o tratamento correto desse dado, então, um dado que é crítico, ele classifica como um dado público, ou ele utiliza dados de forma não compliance com a política de segurança da informação, isso se torna um grande desafio para a área de segurança. Tá? E é importante frisar que a possibilidade de não auditoria desses dados, dessa utilização também, é um grande desafio. Então, não somente o usuário, não somente o desafio do usuário fazer uma utilização correta, mas também das organizações conseguirem ter toda a rastreabilidade, toda a auditoria dessa utilização errada para fazer um tratamento sobre esse usuário. Então, isso é realmente um grande desafio. Armazenamento. Nessa fase, a gente tem o desafio de possibilitar ao usuário armazenar os dados, porém protegendo eles, tá? Seja num pendrive, seja numa mídia, e que também isso possa ser rastreável fazendo um gancho com a utilização. Não menos importante, esse armazenamento, a gente tem também o armazenamento de dados em discos rígidos nos notebooks e desktops. Uma vez que você tem um dado crítico num pendrive ou até num desktop, é fundamental esse dado, uma vez classificado, você ter a criptografia desse dado. Então, esse armazenamento mal intencionado, seja ele interno ou externo, um agente externo pode se apoderar desses dados. Compartilhamento. Hoje, a gente tem uma gama de aplicativos cloud, tanto como Google Drive, Dropbox, Gmail, que possibilitam o usuário compartilhar dados internos para serviços externos. E, com isso, aumenta significativamente o risco de vazamento dos dados. Muito desse comportamento se deve à falta de conscientização dos usuários sobre as melhores práticas de segurança da informação. E até mesmo o administrador de segurança das organizações não tem essa visibilidade de quais são as aplicações que estão sendo acessadas por seus usuários. Esse compartilhamento que não é visível pelo administrador, ele é comumente conhecido como Shadow IT. Então, é um desafio, e aí eu entro também na questão dos dados, dessa gama de recursos, se tratar de criptografia, né? Então, uma vez que você acessa um Gmail, você acessa um Dropbox e você insere um dado crítico, ele está passando por um meio criptografado. Então, a organização ela tem um desafio adicional de, além de instruir o usuário a não fazer utilização disso ou fazer utilização disso de forma correta, também tem o desafio de você abrir essa comunicação para verificar se essa conexão ela respeita uma política de segurança da informação ou não, e aí o desafio de você tanto bloquear esse acesso indevido ou rastrear e auditar esse acesso. Tá certo? Seguindo para arquivamento. No ponto onde uma organização decide arquivar um dado, e aí a gente tem que fazer um parente, porque cada organização ela armazena numa quantidade de tempo específico, né?
a gente tem que se atentar a como esse processo é conduzido. Se o dado é criptografado, se o dado, qual é o tempo de retenção desse dado, qual é o formato que esse dado vai ser arquivado e, principalmente, se existe um processo estabelecido de validar se a restore desses dados está consistente. Isso é um grande desafio porque, fazendo novamente um parênteses com a LGPD, a gente tem nessa norma, nessa regulamentação, o processo de arquivamento, você tem que garantir, tá, pela essa norma, tanto a coleta, o processamento e principalmente o arquivamento. E o usuário tem o direito de fazer esse restore dos dados. Então, esse é um grande desafio. E aí, dependendo da indústria, do segmento, você tem um tempo, uma indústria financeira, bancos, indústrias financeiras, ela tem um tempo maior, que pode chegar até 5 anos ou mais de retenção desses dados. Então, isso é um grande desafio de como eu vou manter essa base de dados, como eu vou arquivar isso, como eu vou garantir para os meus usuários, para os meus clientes, como esse dado vai ser recuperado num determinado tempo. Tá certo? Fazendo uma ponta agora, a gente vai para o final desse ciclo, que também é o ciclo de distribuição, que também é uma regra, é um ponto importantíssimo quando se trata de LGPD. Tá? As organizações têm agora, pela essa normativa, que garantir o direito do cliente de distribuir qualquer dado dele hospedado num serviço ou numa organização. É importante lembrar que, além desses dados, a gente tem outros desafios, como o descarte de mídias, de HDs, enfim, de forma que nenhuma outra pessoa possa recuperá-los. Imagine o descarte incorreto de um HD, de um executivo, que possui dados sigilosos, né? Esse descarte correto, como uma formatação básica, pode dar a possibilidade do atacante de recuperar grande parte de dados desse HD. Então, gente, isso é um panorama que quis colocar esse ciclo de vida do dado e aí exemplificar todos esses desafios hoje que a gente tem em relação. E aí, mais uma vez, considerando a LGPD, um desafio adicional. Por onde começar? Qualquer framework de segurança da informação, e aí ele está com esses três pontos, né, importantíssimos: pessoas, processos e tecnologias. Voltando ao Dave, né, o Dave ele tem uma batalha entre pessoas e tecnologias. Então, você não adianta você ter pessoas bem treinadas, mas falta de processos ou tecnologias que não apoiem esses controles, ou também tecnologias de pessoas treinadas, mas não tem processos estabelecidos. Então, o primeiro passo para aumentar os controles de segurança, melhorar o segmento Data Security, é você atrelar você ter controles técnicos, tá, para a mitigação de riscos, você ter processos bem estabelecidos entre as áreas, e aí eu menciono áreas de negócios, áreas de TI, enfim, a empresa como um todo, fazendo esse adendo agora a LGPD, e pessoas, tá? É o elo mais fraco, e aí, mais uma vez, reforçando a melhoria da cultura em relação à segurança da informação, pessoas bem treinadas, pessoas que tenham um treinamento devido, tá certo? Qual é a estratégia de Data Security, tá? E aí, como falei no primeiro slide, é um webinar de nível introdutório, tá? Em que a gente separou em 4 itens, desde entendimento, definição, implementação e gestão, em que a gente elenca pontos que são fundamentais aí para a adoção de uma estratégia de Data Security. Fazendo novamente esse ponto, Data Security é uma das camadas
da defesa em profundidade, tá? É uma camada que está muito próxima do dado e você, obviamente, tem outras camadas, mas o enfoque hoje do webinar é falar dessa camada. Então, partindo para um entendimento, identificar quais são as áreas das organizações que geram dados sensíveis é fundamental. E o primeiro passo é as organizações elas terem noção quais são os dados que são críticos e como esses dados são gerados, tá certo? Estimular o conhecimento e o treinamento dos colaboradores em relação ao tema de segurança da informação. Uma vez que você não tem esse entendimento, que você não entende que segurança da informação, a proteção do dado, ela é fundamental para o negócio, é difícil você conseguir fechar essa cadeia dessa estratégia. E, na fase de entendimento, promover a classificação dos dados. Por quê? Quando você classifica os dados, você vai, a partir da classificação dos dados, terem controles adicionais respeitando a classificação. Então, hoje, digamos que você tenha um servidor com dados sensíveis de todos os seus clientes, ele vai ter um nível de segurança muito maior que um servidor com dados que não são de dados não críticos. Obviamente que você tem que respeitar dados de clientes, né? Voltando ao LGPD, mas você vai ter controles adicional. Uma vez que você entende, as áreas entendem a data security, entende a criticidade do dado, você vai ter todo um tratamento e uma segurança tanto tecnológica, tanto de processos e tanto de cultura de pessoas. Indo para a definição, quais controles deverão ser implementados? Eu mencionei na classificação e os controles vão estar atrelados a essa classificação. Então, se eu tenho um controle hoje num dado de cliente, seria correto você ter um controle muito, desde da concepção do dado, do tratamento do dado, do fluxo do dado e quais são os controles que eu devo considerar nesse dado. Qual tipo de acesso será concedido a esse dado? Quem pode acessar esse dado? Tá? Se é um administrador de rede, se é o administrador de um banco de dados, se eu faço auditoria desses dados, qual é o nível de permissionamento que eu devo dar a esse dado. São itens, esse é um item realmente extremamente importante quando você fala de controle. Qual é o fluxo do dado sensível que percorre dentro ou fora da organização? Quando você entende o dado que é gerado na organização, você classifica ele, você vai ter a definição de como esse dado ele trafega dentro da organização através das suas áreas ou através de empresas terceiras, ou se esse dado está num perímetro externo, se ele está na nuvem. Todo esse fluxo ele tem que ser entendível e você tem que ter controles específicos para ele, tá bom? Quais são os mecanismos de controles à prevenção de fraudes? Uma vez que você tem esses controles, você tem que garantir, aí no caso, uma mitigação de riscos em relação à fraude. E aí você tem tanto a questão de prevenção à perda de dados, criptografia de dados, auditoria de dados, e você tem que definir quais são esses controles e aonde eles estarão. Tá? E aí, voltando aí para esses fluxos de dados, uma vez que você tem um fluxo de dados que está para fora da empresa, numa cloud, você tem que garantir que, uma vez que esse dado está em trânsito, ou ele está até mesmo num repositório na nuvem, ele tem que ser auditado, ele tem que ser protegido, independente se o cliente ou usuário está dentro da organização ou fora da acessão desse dado. Último item de definição. Quem irá ser acionado em caso de perda de dados? É fundamental você ter um plano de ação caso você tenha uma perda de dados. E aí, mais uma vez, uma máxima da nossa área, a gente não tem como garantir 100% de proteção, ainda mais hoje com a quantidade e o nível complexo de ataques e de complexibilidade dos dados, onde esses dados estão. Você tem dados nas corporações, dados sendo trafegados em aplicativos móveis, dados na nuvem. Essa complexidade ela é muito difícil, ela torna um desafio muito grande em relação à proteção desses dados. Então, você precisa estar bem estabelecido quem será responsável,
qual será o plano de ação em caso de uma perda de dados e formas de mitigação dessa perda de dados. Dando sequência em implementação. Uma vez que você tem uma definição e um entendimento, você tem que seguir à risca esse plano elaborado, no caso dos quais os controles, respeitando o dado, essa classificação e os controles. Implementar desde o início os controles de segurança da informação. Aplicar as melhores práticas de controle a fluxo de dados. Então, se eu tenho meu dado, em que ele vai trafegar, seja num pendrive, seja numa mídia social, às vezes um dado importante, ou se o dado está num AWS, numa Azure, eu preciso aplicar essas práticas. Tanto na minha organização, tanto fazendo hardening do meu sistema operacional na nuvem, criando esse conjunto de controles e respeitando as melhores práticas, tá? E aí, quando fala melhores práticas, a gente pode mencionar ISO, a gente pode normativas, regulamentações, que depois eu vou falar nos próximos slides. E a implementação de tecnologias necessárias, a última fase aí de implementação, implementar as tecnologias necessárias para a proteção e controle. É fundamental a gente fazer uso de tecnologias para garantir isso. Obviamente, nos próximos slides vou entrar em tecnologias, tá? Mas hoje, com a complexibilidade do dado, e aí mencionando tráfego criptografado, recursos computacionais, tecnológicos que permitem ter uma flexibilidade do usuário, do cliente em acessar esses dados, é fundamental você fazer utilização de tecnologias que possam ajudar nessa implementação desses controles, certo? Finalizando em gestão, a gente tem a implementação de gestão sobre os indicadores no dia zero. Então, é fundamental você ter indicadores. E aí a gente faz um parente também com itens de auditoria, validando se esse dado está sendo detectado, se ele está sendo classificado, se ele está sendo controlado. Mencionando tudo que eu comentei aí na fase, principalmente na fase de entendimento e definição. Tá? Revisão de processos de negócio. E aí, quando eu falo revisão de processos de negócio, isso é cíclico. Então, uma vez que você tem um processo de negócio, que você acessa um site, você faz utilização de uma nuvem, e aí você quer depois voltar com esse dado para dentro da organização. Todos esses processos têm que ser revisados periodicamente. Por quê? Uma vez que você não tem essa colaboração das áreas, essa sinergia, em saber onde está esse dado, onde esse dado está sendo trafegado, de qual forma, como novos processos de negócio estão sendo construídos na organização, fica impossível a gente aplicar novos controles ou melhores práticas ou novas formas de abordagem de proteger esse dado. Apresentar indicadores de C&D. Quando a gente fala de data security, a gente está mais atrelado à integridade e confidencialidade. Aí, garantir que o dado está íntegro em transferência de dados, que esse dado, os dados que são criados, eles estão confidenciais, são só atrelados à organização e não estão expostos para o meio externo. E realizar testes periódicos de validação dos controles dentro e fora da organização. Então, pegar esses processos de negócio e aí a área de segurança realizar esses testes. Por quê? Uma vez que você tem um controle estabelecido e ele não é revisitado, você não vai ter uma métrica e você não vai poder até mesmo revisar um processo de negócio. Então, é fundamental, e aí vejo alguns cenários em que os controles estão sendo feitos e os controles não estão sendo validados. E aí você abre uma brecha dentro da organização em que você não está tendo minimamente uma auditoria sobre o que está acontecendo naquele processo. Então, esses testes periódicos, e aí eu mencionei a questão de arquivamento, destruição, é fundamental para que você tenha uma garantia de proteção desses dados. Tá? Então, voltando a essa estratégia de data security,
isso é revisitado. Então, no processo de gestão, uma vez que você tem algo detectado, você pode claramente voltar para o entendimento, e aí isso é um ciclo vivo, né? Você não fecha uma linha, você está sempre revisitando novos negócios, novas aplicações, os dados estão sendo gerados de forma diferente, então isso é um ciclo vivo em que as organizações, e aí a gente entende como uma estratégia de data security. Vou falar agora de um pouco de normas e regulações. Existem diversas regulamentações, tá? Hoje eu vou estar falando de 4 e vou dar um enfoque maior na LGPD, tá? Então, são as principais regulamentações hoje no mercado. Então, PCI é um padrão que provê a proteção de privacidade, confidencialidade, e aí ela está muito atrelada à data security, tá? Que é referente a cartões de pagamento. Tá? A conformidade do PCI ela é requerida a qualquer organização que transmita, processe ou armazene informações que são cartões de pagamento. Esse padrão se compõe de um conjunto de requerimentos e procedimentos de segurança que são focados em proteção de informações pessoais de portadores de cartão de crédito. Então, isso é uma regulamentação já antiga que ela tem um enfoque bem específico em cartões de crédito. Tá? Seguindo ISO, que aí vou falar da ISO 27001. Ela é uma norma, diferentemente das outras que são regulamentações. O que significa que são boas práticas de segurança da informação. E aí, no caso, uma boa prática de um sistema de gestão de segurança que emite um certificado de forma independente. A implementação dessa norma nas organizações, ela providencia um elevado compromisso com a proteção da informação, o que representa um nível considerável de conforto para as organizações que interagem com uma entidade certificada. Então, assim, clientes e parceiros e fornecedores dessa entidade sabem que a informação da sua organização será tratada de acordo com elevados padrões de gestão e proteção de nível de segurança. GDPR, né? Regulamentação Geral sobre Proteção de Dados. Ela é uma regulamentação que foi implementada agora, dia 25 de maio de 2018, sobre o direito europeu de privacidade e proteção de dados pessoais, aplicado a todos esses indivíduos residentes ou não da União Europeia. A GDPR tem como objetivo de dar aos cidadãos e residentes forma de controlar os seus dados pessoais de forma a proteger como o dado é coletado, como o dado é processado, como esse dado é destruído ou até mesmo arquivado. Eu vou entrar agora, e aí fazendo um gancho com a GDPR, vou entrar agora na LGPD. Com essa regulamentação GDPR, a gente teve uma iniciativa grande aqui no Brasil e a gente acabou regulamentando essa lei de LGPD, que ela é válida para ter empresas de todos os setores e todos os portes, tá? Que tratam dados pessoais. As empresas devem adotar medidas de segurança, de governança e de boas práticas, tá? E a multa em relação a esse descumprimento, ela pode chegar até 2% da renda bruta anual ou até 50 milhões de reais. E aí, quando a gente fala de dado pessoal, são dados cadastrais, dados de nascimento, profissão, dados de GPS, nacionalidade, interesses. Então, assim como um conceito amplo e a respeito de dados pessoais, quando você fala desse tratamento, desse arquivamento, é fundamental observar que toda a cadeia de criação de um dado, e aí eu mencionei isso nos desafios, ela vai ser auditada, tá? E você vai ter penalidades. Então, é uma regulamentação que ela vai fazer agora em 2020, né? Você vai ter a finalização em relação à punição das empresas,
E é uma lei que vem para mudar todo o âmbito nacional em relação à proteção de informações. Como o tema que eu estou falando hoje é Data Security, é a camada que está próxima ao dado, é fundamental a gente comentar sobre isso e entender a complexibilidade e os desafios atrelados a essa regulamentação. Como a gente pode ajudar vocês? Hoje na EZ Tempest, a gente tem uma área de Security Integration em que a gente apresenta o módulo de Data Security. Então esse módulo ele linka com todo o ciclo que eu mencionei em relação aos desafios, tá? Então aí vou fazer não vou entrar em soluções, vou entrar somente na questão de conceitos. Você tem desde o início a parte de classificação da informação, que consiste em entrevistas com as áreas estratégicas previamente selecionadas, com o objetivo de mapear essas informações estratégicas e ajudar essas organizações a classificar elas. Tá? Uma vez que essas informações são classificadas, elas necessitam ser tagueadas. Né? E a gente também provê de tecnologias que podem ajudar os usuários nessa marcação desse dado, tá? E nessa identificação correta. Qual a diferença entre se classificar e se taguear uma informação? Uma vez que você classifica essa informação, você precisa do tagueamento para que, com esse tagueamento, você possa ter os controles de segurança olhando esse tagueamento. Obviamente, você pode olhar o dado bruto e utilizar isso como um controle. Mas é importantíssimo você ter um tagueamento dessas informações para que os controles que estão dispostos na organização, aí eu falo internamente ou externamente, que ele possa identificar essa marca, esse tag, e aí você proteger ele da forma correta. Tá bom? Dando sequência, a gente tem também serviços de proteção contra vazamentos de dados, aí o famoso DLP. E aí nesse item a gente trata desse dado tanto dentro da máquina de um usuário, tanto quando ele passa esse dado sensível no âmbito web, no âmbito do e-mail, se esse arquivo ele está num file share, se ele está no storage, se ele está num pendrive. Então a gente dispõe de tecnologias que podem ajudar nessa proteção de vazamento de dados, seja esse dado repousando em qualquer vertente. Tá certo? Criptografia de dados. Essa solução tem como objetivo de garantir a confidencialidade e a integridade dessas informações. Quando a gente fala de criptografia, eu estou falando de você conseguir criptografar um disco, aí um HD de um executivo, você criptografar um repositório de dados, você criptografar um tráfego de dados, você criptografar sistemas que se interagem. Então, mencionando data security, e criptografia de dados é algo fundamental para você garantir essa proteção de dados. E a gente dispõe de tecnologias que garantem essa criptografia, seja esse dado repousado, trafegando e sendo manipulado das mais diversas formas. Proteção de dados em nuvem, CASB, o Cloud Access Security Broker. É uma solução que analisa dados armazenados e que estão em trânsito para a nuvem, tá? Podendo fazer ou somente a análise ou também o bloqueio desse compartilhamento. E aí, dando um exemplo clássico, que aí eu mencionei em slides anteriores de Shadow IT, você consegue ter a visibilidade na sua organização de quais são as aplicações que os usuários estão utilizando, e aí Google Drive, Gmail,
E aí você, aí no caso, a área de segurança da informação ter essa visibilidade desse dado, quais são as aplicações que estão sendo utilizadas, qual é a quantidade de tráfego, que tipo de tráfego, e também essa proteção desse tráfego. Então, quando o usuário vai fazer um upload de um dado sensível para um repositório na nuvem, a gente tem tecnologia que pode ajudar tanto a identificar, auditar e também bloquear esse acesso. WMM. Faz-se uso da Workflow Mail Manager. É uma solução que a Easy Security ela criou para ajudar no processo de DLP. Essa solução faz utilização de uma orquestração atrelada a um sistema de DLP, em que, uma vez que o usuário envia um dado sensível para um e-mail externo ou faz a utilização de um dado que não está de acordo com uma política de vazamento de dados, essa solução ela tem como orquestrar essa informação, identificar ela, enviar ela para um gestor em que ele pode aprovar ou não esse envio de dados através de e-mail. Dando um exemplo clássico, no final do dia, um usuário pode querer enviar um dado crítico para um e-mail externo, um e-mail pessoal, em que o chefe dele, no caso, o superior dele, vai receber um alerta dizendo que ele quer fazer isso e ele vai tomar uma decisão baseada no negócio, no entendimento dele, obviamente, em relação à classificação e identificação desse dado e qual o meio que esse dado está saindo. E aí ele pode tomar a decisão de ok, eu entendo que esse dado, esse é um processo errado e eu vou bloquear, ou entendi esse processo e devido à criticidade desse dado e da velocidade do negócio, eu preciso que esse dado, eu aceito que esse dado saia da organização ou não. Então, isso é uma ferramenta que ela vem para ajudar a tecnologias que a gente dispõe de prevenção contra vazamentos de dados. Tá bom? Threat Intel é utilizado a Data Protection. Vou explicar um pouco melhor, que são serviços atrelados à tecnologia. Quando a gente menciona Threat Intel orientado à Data Protection, o que eu quero dizer é que a gente disponibiliza de um serviço, tecnologias, enfim, que a gente consegue detectar dados críticos que estão, seja em fóruns de Dark Web, Deep Web, Facebook, dados de empresas que não deveriam estar, que acabaram sendo vazados, e a gente dispõe desse conhecimento, dessa inteligência, e a gente pode utilizar dessa inteligência para inserir isso dentro da proteção de dados. E, dando um exemplo bem fácil, vazou um documento, você tem o vazamento de uma informação em que o time, o serviço de Threat Intel detectou isso, a gente pode, com essa informação, popular tecnologias de DLP e com essa identificação, com essa inteligência, a gente já pode fazer um trabalho de forense, de auditoria, para descobrir quais foram os meios que essa informação saiu da organização. E aí você está muito atrelado à utilização dessa inteligência, que a gente disponibiliza aqui dentro da organização, com soluções e com processos, certo? Então, isso é um serviço que hoje tem muito falado na questão de data protection. A partir disso, a gente, fazendo um link que foi feito com Threat Intel orientado a data protection com o DLP, a gente também faz um link com o serviço de Asset Recovery e Incident Response. E aí, continuando com esse exemplo que eu dei. Um dado, ele foi identificado pelo time de Threat Intelligence, ele foi informado à organização que dispõe de um serviço de DLP, e aí você vai ter, a partir dessas informações, a gente pode ajudar tanto na recuperação desse dado, tá? E aí é um serviço de Asset Recovery, ou também na questão da resposta a incidente. Então, eu entendi que esse dado vazou, e aí eu vou mitigar esse risco aí, já na questão do Threat Intel, com todas as informações que são detectadas aqui, a organização ela já consegue fazer controles para mitigar
fechar esse vazamento e a gente consegue também apoiar as organizações na resposta a esse incidente, ou até mesmo na recuperação desse ativo que foi vazado. Então, basicamente, nesse segmento de Data Security, a gente tem essas tecnologias /serviços que a gente pode ajudar as organizações nesse segmento de Data Security, certo? Eu espero que o material tenha sido bem entendido por vocês. E aí agora, como eu mencionei no primeiro slide, eu vou deixar para perguntas e respostas que vocês fizeram ao longo da apresentação, tá bom? Vou separar 5 perguntas aqui para responder. Todas as outras perguntas a gente vai anotar e aí eu vou responder pessoalmente para cada um deles, tá bom? Desde já agradeço a oportunidade aí, o tempo de vocês, de hoje, sexta-feira, 10 horas da manhã, tá aqui para estar todo mundo junto aqui, entendendo um pouco melhor de Data Security. E, enfim, agradecer a presença de vocês e qualquer dúvida, qualquer necessidade que a gente possa ajudar vocês em relação a esse segmento ou qualquer outra área de segurança da informação, a gente está à disposição. Tá bom? Só um minutinho, por favor, então, gente. Pessoal, eu listei aqui algumas perguntas, tá? Eu vou agora ler uma pergunta aqui do MCPM, aqui, que ele pergunta o seguinte: em qual etapa do fluxo do tratamento de dados pode ser feita a anonimização de dados pessoais? E como encoraja a GDPR? Olha, o processo de anonimização de dados, ele pode ser feito das mais diversas formas. Uma das formas que é comumente utilizada é quando o usuário vai acessar uma informação, um dado que é crítico, que esse dado está dentro da organização e ele vai acessar fora do perímetro que ele deveria acessar. Então, imagina o seguinte cenário. Eu tenho um sistema crítico na organização em que, se eu estiver dentro da rede da empresa, eu consigo acessar, e aí, se eu estiver fora da organização, esses dados vão estar anonimizados. Tá? Então, isso é uma forma
de você fazer a utilização desse recurso para a proteção dos dados. Tá? É bem importante. Isso vem de encontro com a GDPR, em que você, como você pode criptografar esses dados, você também pode anonimizar eles. Então, um dado comumente utilizado é quando esse dado está em trânsito, tá certo? E a outra pergunta é o André aqui, que ele pergunta, falando de governança e desenvolver sistema de segurança desde as especificações, qual a política da Tempest sobre clientes localizados na Europa? Tá certo. Então, sobre esse assunto, a política da Tempest para com os clientes da Europa está em total conformidade com a GDPR. Tá? É importante frisar que a GDPR é um regime unificado para todos os países, tá, da União Europeia. E essa regra, ela também está de encontro com a LGPD, que é uma regulamentação que também adotamos aqui na Tempest. É importante também a gente frisar que a Tempest tem uma filial em Londres, tá? Então é uma pergunta bem pertinente, porque lidamos com clientes residentes, com usuários europeus residentes, né, com escritório em Londres, e a gente tem um serviço bem sólido lá de Threat Intel nos clientes da União Europeia. Então, a gente segue realmente a norma em relação à GDPR e a gente está em total conformidade com essa regra, com essa normativa. Então, pessoal, essas foram minhas fontes de informação. Novamente, eu gostaria de agradecer a presença de todo mundo aí, que me escutou por mais de 40 minutos, e dizer a todos que essa apresentação ela vai estar online, e depois a gente vai fazer a gente vai enviar a apresentação de modo offline, vai deixar um link onde vocês podem baixar essa apresentação para acessarem a qualquer momento, tá? Se tiverem novamente dúvidas em relação a isso, meu contato vai estar aí disponível, e a Tempest Security também está disponível para poder apoiar vocês em relação a esses desafios, tanto em Data Security quanto nas outras vertentes, tá bom? Obrigado e um bom dia para todo mundo, tá? Tchau.